sejam todos e todos bem-vindos a mais uma videoaula do Bahia Produtiva pelo projeto da COFASP. Eu sou a Isane Barros, sou técnica em agropecuária e técnica de campo responsável pelo projeto. Hoje a gente vai falar sobre a função das plantas fitossanitárias, que ajudam no desenvolvimento e na prevenção de doenças na criação de aves caipiras. Tais têm como função a repelência de alguns insetos e algumas doenças através de seus princípios ativos, e algumas delas também possuem alguns tipos de toxinas. Então a gente vai iniciar fazendo uma reparação aqui, tratando-se principalmente do tema que a gente sempre fala na maioria dos vídeos, que é a profilaxia. E o que é a profilaxia? É a prevenção. É mais fácil você prevenir algo do que você tratar. E em relação às doenças de aves, que são causadas principalmente por vírus, o tratamento é muito difícil. Então, prevenir, principalmente com plantas naturais, de baixo custo, é o essencial e é o melhor método que a gente deve utilizar. A gente vai realizar pequenas receitas de simples acesso, fáceis e de baixo custo, com plantas que normalmente a gente tende a encontrar nos nossos quintais. A gente vai começar com a babosa, popularmente conhecida como aloe vera, em que a gente normalmente, para utilizar, a gente tende a tirar esses espinhos aqui das laterais. E o que a gente vai utilizar de princípio é essa gosma aqui do meio. A gente tira as cascas. E é interessante frisar que antes de estar utilizando a babosa, a gente tem que tirar essa parte laranja aqui, que é chamada de aloína, que é uma toxina que, se normalmente entra em contato com a nossa pele e consequentemente em contato com a pele dos animais, pode causar intoxicação e algumas feridas, e coceira, inclusive. Então a gente vai tirar aqui essa gosma. Então aqui a gente continua tirando mais. A gente vai tirar mais ou menos meio copo de extrato dessa gosma. Inclusive essa gosma aqui, ela tem poder cicatrizante, ela é utilizada no tratamento de doenças intestinais, no tratamento de cabelo, no tratamento da pele. Então a aloe vera, a babosa é vida, E para as galinhas não seria diferente. Então a gente já tem aqui basicamente meio copo de extrato. Vai colocar no liquidificador. Logo em seguida vai estar espremendo aqui, meio copo de limão, de suco de limão.
ser até menos, não precisa ser necessariamente meio, mas... E vai estar colocando mais ou menos meio litro de água. E aí já pode estar batendo aqui no liquidificador. Depois desse processo, a gente vai pegar aqui uma peneira e vai estar passando esse material todo aqui, porque fica muito gosmento. E aí o ideal mesmo é passar para ele ficar assim, a gosma ainda passa. Porque sempre fica pode ficar algum carocinho de limão. Às vezes vai algum pedaço da casca da babosa. E aí passando na peneira, o material fica mais filtrado. Não fica consistência. Então, às vezes a gente acha que meio copo da gosma da babosa é pouco, mas na verdade ele rende bastante. E depois da gente ter esse material aqui, a gente vai diluir em mais meio litro de água, né? E aí, ao todo, a gente vai ficar com uns 2 litros de remédio para estar colocando na água das aves. Aqui a gente pode jogar. Então aqui a gente já tem a primeira base que a gente já fez. Vou colocando aqui que depois a gente vai colocar no vaso. Agora a gente vai fazer outro, que é com o tão temido ninho, né? O ninho é uma planta indiana de muitas características fitossanitárias, né, fitoterápicas. O ninho é em alguns países, inclusive na Índia, já utilizado para fins farmacêuticos humanos. Ele também trata de muitas doenças, dentre elas as respiratórias, do estômago, dentre várias outras, né? E para as aves ela também está sendo muito utilizada, quer dizer, corrigindo, né? Não muito ainda, porque as pessoas ainda têm muito medo de intoxicar os seus animais, porque ela também tem toxina, né? Assim como a babosa tem, ele também tem uma maior proporção. Mas principalmente ele tem uma maior toxina na questão dos seus frutos, né? E a questão das folhas, normalmente quando a gente tende a usar para os animais, principalmente quando é em fase inicial, a gente usa aí umas 100 gramas, né? Para fase de adaptação. Mas logo depois, logo que você já faz o uso, você já pode estar colocando o ninho. Inclusive eu vou estar colocando até uma foto aí. Já pode estar colocando o ninho em forma de suspenso para as aves estar se alimentando dele mesmo, não tem problema nenhum. Então o ninho ele pode ser utilizado de várias formas, né? No tema que se refere à fase agropecuária. Ele pode ser utilizado tanto quanto inseticida, pode ser utilizado como remédio para controle de vermes, né? Para a questão de controle de endoparasitas, que é os carrapatos, as pulgas. Mas nesse caso aqui a gente vai estar utilizando ele no combate de vermes e principalmente no combate de uma das principais doenças que acometem as aves, que é o bogo, a broncopneumonia, que é a boba aviária, né? Que são as doenças que normalmente fazem as aves ter inflamações nas corizas, né? A questão do catarro, elas ficam com chiadeira no peito, e aí essas doenças elas acometem bastante e chegam a matar muito das aves. Inclusive, muitos dos agricultores me perguntam, mas qual o remédio, né? Normalmente o remédio farmacêutico veterinário que indica para essas aves é o Senagogo, mas o natural mesmo que eu falo para vocês é a questão de prevenção.
Inclusive, algumas pessoas chegam a fazer o sumo do mastruz e da babosa para estar dando essas aves, do alho. Algumas se salvam, mas não é muitas, né? Porque normalmente quando tendem a pegar, como é uma doença viral, ela se espalha muito rápido no aviário. E aí num dia você tem uma galinha doente e no outro você já tem 10, 30 mortas. Então prevenir, novamente, é a melhor solução. E aqui o ninho pode botar um pouquinho também, não tem problema. A gente vai estar utilizando somente o ninho e meio litro de água. Aí a gente colocou umas 100 gramas. Somente. Digamos que a gente vai fazer um suco do ninho. Agora a gente vai fazer o mesmo processo. E aí por quê? Muitas pessoas vão perguntar, mas por que cor? Por que não deixa esses bagaços? Porque vocês depois vão perceber que mesmo colocando no coxo, mesmo coando, já fica com os bagacinhos e não fica uma coisa muito interessante, né, visivelmente, e acaba fazendo com que a água ela fique com um aspecto meio que de suja, mais rápido, cria mais linha, né? Então, se a pessoa puder coar, mesmo em relação ao ninho, o mastruz que vocês vão ver que a gente vai passar, ainda fica com os bagaços pequenos. Então, se coar, cada vez mais coar é melhor. Agora, passar uma aguinha aqui só para dar uma limpadinha. Pode ficar um pouquinho sujo do outro material, não tem problema não. Não altera em nenhum resultado. A maioria deles tem a mesma finalidade, que é a questão de vermífugo e a questão de controle de doenças. Então, não tem problemática. A gente vai utilizar agora 5 dentes de alho. O alho, desses daqui, ele é um dos mais conhecidos, né? Normalmente as pessoas tendem muito a usar para o controle de broncopneumonia nos humanos, questão de gripe, né? Para melhorar o sistema imunológico da pessoa. E para as aves é a mesma questão. Principalmente para as doenças de vermes também. Então o alho ele tem infinitas características e qualidades que podem ajudar no desenvolvimento da sua criação. A gente vai estar utilizando aqui 5 cabeças. Se as cabeças de alho de vocês forem pequenas, é interessante usar 6 ou 7, porque as daqui são grandes, então 5 cabeças dá. E é interessante, pessoal, vocês seguirem as recomendações aqui das quantidades como base, porque muitas das vezes a gente quer usar em muita quantidade e aí, em vez de estar ajudando o animal, a gente faz intoxicar, né? Porque tem muitos materiais desses daqui que eles têm toxinas também. Então, tudo em exagero, como costuma dizer o ditado, é ruim, né? Então, se não usar na mesma proporção que eu estou passando para vocês, vamos ter pelo menos como uma base para a gente estar desenvolvendo aí nas receitinhas, para que a gente não venha ter o efeito reverso, né? Em vez de estar ajudando, de estar prevenindo, a gente está intoxicando os fungos. Um pouco de água. A gente sempre está usando aqui a proporção de mais ou menos meio litro de água, tá, pessoal? Então vocês seguem essa base aí para a maior parte das receitas. E aqui a gente também vai espremer um pouco do limão.
dia que eu vim fazer a feirinha, eu abri por aqui, não sei onde. Espreme mais ou menos 2 limões grandes. Mistura, e aqui eu já posso estar também coando e tá colocando ali de lado para depois envasar. E aí a gente, depois de estar usando esses materiais, antes que eu me esqueça de estar falando com vocês, é necessário que a gente deixe mais ou menos aí umas 24 horas ele em descanso, para que a água possa subtrair o máximo de potencialidade dessas plantas. E logo depois a gente pode estar colocando nos bebedouros. E aí o tempo de validade pode ser de até 15 dias, né? É claro que não pode chegar no momento de usar mais de um mês, porque esses materiais eles vão estragar e aí não vai ser legal. Então é sempre bom fazer uma quantidade que seus animais possam usar e que não possa haver percas, né? Então bora lá. Eu vou passar aqui na peneira de novo. Mais um pouco de água. Bem misturado. E aí é interessante também. Tá variando esses usos desses remédios, inclusive para a questão de combater os vermes, né? Os vermes, eles têm tipo como se fosse uma memória. Muito boa, inclusive. E aí, quando a gente começa a dar só um tipo de remédio, eles começam a ter resistência. Eles começam a reconhecer esse remédio. E aí é igual beber água do pote, né? Não vai resultar em nada. Então, se eu tenho 3 tipos de vermífugo aqui, que é o alho, a babosa e o ninho e o mastruz, é interessante que eu vá intercalando. Digamos que eu vou usar esses remédios aqui na água, digamos que eu vá trocar a água aí 3 vezes na semana, e aí cada vez que eu vá trocar a água, eu vou usando um tipo desses remédios aqui. Agora a gente vai pro último, que é do mastruz. O mastruz também, assim como as outras plantas, né, ele é muito conhecido pela questão de antioxidante, né? Muitas pessoas utilizam também para a questão de doenças relacionadas à gripe, à falta de ar. E por conta disso, ele também é muito utilizado para questões de aves, inclusive direcionado para doenças respiratórias, né? Em alguns estudos também aponta ele como um bom vermífugo. E aí as pessoas, os humanos, eles tendem muito a usar, só que é difícil eu ver pessoas que tendem a plantar mastruz em suas casas. Muitas das pessoas ainda não sabem o valor que ele tem, né? Durante as pesquisas que eu fiz, são muitas propriedades, desde tratamento de doenças do coração, desde impressão, é muita coisa. E aí para as aves não é diferente. Então a gente vai usar ele na mesma proporção de pegar 1 litro de água, meio litro de água, e vai colocar aqui, vai bater e depois vai coar, e assim vocês vão acompanhar todo o processo novamente. E agora eu vou adicionar um pouco de leite. Uma colher e meia mais ou menos de leite em pó. Pode ser de outro leite também. Coloca mais ou menos, mais de meio copo, um pouquinho, se for de leite de gado. E aí passa novamente. Para doenças relacionadas ao bovo, se você ainda quiser mais potencializar, pode vir aqui e colocar uns 4 dentes de alho, não tem problema. Que aí ele vai estar potencializado, além do arroz, do leite, que vai rico em proteína, tem a questão do mastruz, que é antioxidante, tem a questão de combate à verminose e há também doenças respiratórias,
E aí vem o alho também, que tem aquela gama de proteínas e de qualidades que a gente citou. Então pode utilizar também se você quiser potencializar, principalmente para a questão de controle do gorro e de bronquites e doenças respiratórias que normalmente as aves tendem a expelir coriza, que é o catarro. E aí aqui é uma ótima receita. E aí nessa daqui eu indico, para se principalmente as aves estiverem com gorro, como aqui vai dar mais de meio litro, ele está colocando ela mesmo quase que pura no bebedouro, principalmente para as aves que já estão meio que contagiadas. E se observar que tem uma ou duas galinhas contagiadas com gorro, com essas doenças aí, é colocar para todas beberem, porque se elas estiverem bebendo no mesmo local, comendo a mesma ração, a taxa de possibilidade de todas terem o gorro é muito alta, tá bom? Então, antes de tudo, se observar alguma doença no aviário, como eu já disse nos outros vídeos, é separar as aves, fazer um sistema de quarentena, né? A comida tem que ser num local diferente, porque aí vai evitar que passe, porque você cuidar de uma galinha é muito diferente do que tentar curar 2, 3, né? O trabalho é bem mais. Mas aqui estão as receitas. Logo eu vou mostrar para vocês também como fazer o resultado do ninho que foi cozinhado, tá bom? Vocês vão observar que pode cozinhar o ninho também. Basicamente pegar umas 300 gramas de folha de ninho, cozinhar em 2 litros de água e depois diluir em mais 1 litro de água. E aí pode estar utilizando no coxo também. É uma das formas também de estar utilizando o ninho. E aí eu vou estar mostrando para vocês os resultados. Vou estar colocando aqui todo o material que eu fiz em garrafas PETs, né? Para depois vai ser diluída na água no coxo. E assim vocês vão observar em outros processos como foi a aceitação das aves. Aqui terminamos mais um vidinho, né? Um vídeo muito bom, com práticas muito simples. Aqui eu coloquei as tarjas com o nome e a data que foi fabricado. Esse daqui é o ninho cozido, eu vou estar mostrando para vocês a foto de como ficou, né? Ele, as cascas, ele está bem concentrado. O interessante é que use meio litro para 5 litros de água, diluir, tá bom, gente? Porque ele está bem concentrado mesmo. Aqui a questão da babosa, né? Esses daqui pode durar até uns 15 dias, mas aí eu indicaria usar antes, porque eles podem ficar podres, né? E aí não é interessante. Usar aí durante uma semana seria muito bom. Aqui tem o do alho e aqui tem o ninho das folhas batido no liquidificador. E aí todos eu coloquei a data que foi feita para diante disso a pessoa ter uma base. Se eu vou usar se a validade é durante uma semana, eu tenho uma semana para depois do dia 5 estar utilizando ele, por exemplo, né? E aqui é o mastruz com leite. No caso, esse mastruz com leite, o indicado é estar usando durante uns 2 dias. No máximo 3, porque como ele tem leite, né? E aqui não vai refrigerar, as chances dele estar apodrecendo é muito grande. Então, tá usando aí em 2 dias, seria o ideal. E aqui nós temos também o alho. Por que eu deixei o alho aqui? Porque o alho a gente pode pisar as 5 cabeças e estar colocando diretamente da água. Não tem problema nenhum, né? O limão, a gente pode estar espremendo 2 limões grandes, igual esse, na água. Também não tem problema nenhum. A questão das sementes de abóbora, que é um ótimo vermífugo. A gente pode estar colocando nas rações, né? Passada na forrageira ou assim mesmo. É muito palatável, os animais gostam bastante. Então a gente pode estar colocando junto ao vermífugo mesmo que a gente faz. Inclusive aqui nos vídeos tem receitinhas de como fazer o vermífugo. E a gente pode estar utilizando nas rações, ou então estar colocando para os animais se alimentar de forma direta, a questão da semente de abóbora ou da semente de mamão. E o próprio ninho aqui, que a gente pode estar colocando pequenos ramos, e ao decorrer do tempo que o animal ele for se acostumando, for se adaptando, a gente pode estar aumentando o tanto que a gente pode estar colocando para ele estar consumindo diretamente. E aí é tudo questão de costume, como eu digo sempre nos vídeos, né? A gente vai usando em poucas quantidades e aí a gente pode estar aumentando. O animal ele vai estar se adaptando, vai estar adaptável e aí ele não vai recusar com certeza. E aqui a casca do ovo, né? Que a casca do ovo ela é rica em questões de cálcio. A gente pode estar botando para secar aqui durante os 2 dias, né? E tá colocando na ração, ela triturada na ração.
ou simplesmente está colocando essas cascas de ovo para as aves elas estarem debicando, né? Porque aí vai diminuir o estresse, elas vão estar consumindo o cálcio e elas vão estar, digamos que, se distraindo, né? E aí será muito interessante, inclusive, como uma das formas de estar evitando até o próprio canibalismo. Aqui a gente tem a babosa. A babosa a gente pode tirar as laterais, tirar a gosma e colocar diretamente no coxo também. Ou a gente só tira aqui essas partes, as laterais e essa parte aqui de cima e mergulha no coxo. E aí com 2 dias retira, né? Faz a limpeza da água direitinho e renova com outro tipo de fitoterápico. E aí não tem problema, pessoal. Até o próprio mastruz a gente utilizou todos nas receitas, mas o mastruz a gente pode estar botando para secar o mastruz e estar colocando também na ração. O alho também a gente pode triturar e colocar na ração. Então, há várias formas de estar utilizando esses materiais aqui. Espero que vocês tenham gostado do resultado, né? É interessante classificar para a gente ter ideia, para a gente sempre trocar, não estar usando o mesmo material, né? Para a gente estar diversificando. E aqui, engana-se quem pensa que aqui dura pouco tempo, né? Então, se a pessoa faz de acordo com o tanto de galinhas que vocês têm. E é claro que nunca a gente pode deixar de limpar, tá bom, pessoal? Não é porque eu uso material fitoterápico que eu vou deixar o manejo sanitário de lado, o manejo alimentar de lado. Uma coisa complementa a outra. E eu espero que ao decorrer dos vídeos vocês tenham aprendido bastante. A gente agora vai para a parte prática e qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. E temos mais vídeos aí no canal, qualquer coisa pode chamar. Até a próxima etapa e agora vocês vão ficar com o desenvolvimento dessa atividade e de outras práticas no aviário. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.